Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nossa devocional dessa noite, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, meditando na sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para me acompanharem na leitura de 3 versículos muito conhecidos, mas muito bonitos da palavra de Deus nessa noite. Versículos que tocam profundamente o nosso coração. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus nesse texto, está lá em Isaías 40, versículos de 29 a 31. Isaías 40, de 29 a 31, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Irmãos, nós conhecemos muito esses versículos, nós conhecemos muito esse texto da palavra do Senhor, nós conhecemos muito o que a palavra de Deus nos diz sobre renovar as nossas forças, sobre esperar no Senhor, mas é engraçado como sempre que nós atravessamos alguma dificuldade, ao menor sinal de problema, nós então temos dificuldades de aplicar essa realidade nas nossas vidas. E uma das coisas que hoje é muito comum a todos nós é o cansaço, né? Nós nos sentimos muito cansados, agora que estamos chegando no final de um ano, e que ano! É muito comum que nós nos sintamos exaustos, né? O cansaço, o nosso corpo físico, ele é limitado ao tempo, limitado ao espaço, e então a nossa mente se cansa, as nossas emoções se cansam e nos cansam, e a gente então começa a adoecer e a enfraquecer, de maneira que a gente se sente constantemente exausto. E às vezes tem um dia, tem uma hora que a gente chega para Deus e diz: Senhor, hoje eu não dou conta mais. Hoje eu desisto, eu não quero mais, eu não consigo mais. Isso é muito comum, é um sentimento comum a todos nós, né? Nesses tempos de tanta correria, de tantos desafios. Cada coisa que a gente faz vai levando um pouco das nossas forças, trabalho, família, né? Tanta coisa. Mas esses versículos da palavra do Senhor falam exatamente sobre isso, sobre todos nós que estamos cansados, sobre todos aqueles que precisam descansar. E Isaías então diz que o Senhor é quem renova as nossas forças. É que esperar no Senhor é o que renova as nossas forças. Então, eu queria compartilhar com os irmãos 3 pontos sobre esses versículos que eu tenho certeza que os irmãos sabem, mas eu queria relembrar, não só para os irmãos, mas para a minha vida também, né? Para que a gente possa sempre se lembrar disso e colocar isso em prática no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos momentos de aflição. A primeira verdade nesses versículos que nós podemos ver é que quando nós nos sentimos cansados, só Deus nos fortalece. Está lá no versículo 29, né? São nesses momentos de fraqueza, de cansaço, que a gente pode ver o poder de Deus agindo em nós. Enquanto a gente está forte, né, fazendo força, fazendo tudo da nossa maneira, da nossa força, Deus não pode agir, porque Ele não invade a nossa vida, Ele não vem e faz do jeito dele na marra. Mas quando a gente começa então a se sentir sem nenhum vigor e a gente então pede a Deus que Ele nos fortaleça, Ele nos faz então prosseguir. E aí a gente precisa pensar onde a gente tem buscado forças para viver. A gente tem confiado na força do nosso próprio braço e tem percebido então que não está alcançando o resultado que a gente espera. A gente tem que lembrar que a força que nós necessitamos está em Deus. Neemias 6, no versículo 9, diz assim:
Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Naquele momento em que o povo todo dizia para Neemias: olha, você não vai dar conta, você não vai conseguir fazer, né? O que Neemias fez? Ele falou assim: Senhor, fortalece as minhas mãos. Segundo aos Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo declarou então: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, em tudo aquilo que eu passo por amor a Cristo, porque quando eu me sinto fraco, então eu sou forte. Quando eu me sinto fraco, é que eu posso então ter o poder de Deus agindo na minha vida. Então, quando nós estamos fracos, é o Senhor que nos fortalece. É por isso que Isaías começa esses versículos dizendo que ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. A segunda verdade é que a nossa esperança tem que estar somente em Deus. Deus nos ama, Ele se compadece de nós, Ele mesmo está sempre pronto a renovar as nossas forças quando nós estamos então enfraquecidos, abatidos e derrotados. Esperar no Senhor significa aguardar a provisão de Deus, aguardar aquilo que Deus irá fazer, aquilo que Ele tem para fazer por nós, mas também significa colocar nele toda a nossa esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Nos políticos, né? É época de eleição agora e tem muita gente que deposita a sua esperança nos políticos, acha que se um ou outro ganhar, todos os problemas vão ser resolvidos, a situação vai melhorar e as pessoas então depositam suas esperanças nos políticos, na economia. Nós precisamos de alguém que resolva a economia, porque se nós tivermos dinheiro, tudo vai ficar bem. Tem pessoas que confiam no seu próprio braço, tem pessoas que adoram deuses falsos e colocam neles a sua esperança. Tem pessoas que confiam nelas mesmas, achando que a sua capacidade mental, intelectual ou física vai resolver os seus problemas. Mas a verdade é que somente Deus pode nos dar esperança e renovar as nossas forças. O salmista, lá no Salmo 25, versículo 5, diz assim: guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e eu espero por ti o dia todo. O salmista esperava pelo Senhor o dia todo, porque ele sabia que o Senhor era o Deus da sua salvação. Ele não ia falhar e ele é que poderia guiá-lo, então, no caminho da justiça. No Salmo 27:4 ainda, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ou seja, ele queria estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, porque ele colocava no Senhor a sua esperança. E nós também devemos colocar no Senhor a nossa esperança, porque Isaías diz aqui, né, seguindo esse texto que nós lemos, que até os jovens se cansam e ficam exaustos. A nossa vitalidade física não é garantia de nada, né? Aqueles que e os moços também tropeçam e caem. Ou seja, o que você tem em você não é suficiente, né? Tem um outro versículo da palavra de Deus que diz que não é dos fortes a vitória, nem daqueles que correm melhor, mas daqueles que são fiéis e sinceros, ou seja, daqueles que buscam o Senhor e colocam nele a sua esperança. E, por último, nós precisamos colocar nossos olhos no poder de Deus e não nos nossos problemas, né? Nós cantamos isso com tanta alegria, né? Nossas provações não são maiores do que o nosso Deus, mas às vezes nós nos esquecemos disso com muita facilidade. E à sombra do primeiro problema, nós então nos sentimos acuados e tendenciosos a desistir. O nosso cansaço então toma conta de nós. Mas a verdade é que Deus quer nos levar a enfrentar todas as situações, toda e qualquer situação junto com Ele. Ele quer nos ajudar. Quando Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como se fossem
águias. Ele está querendo nos ensinar que a gente precisa olhar as situações de cima para baixo. Nós precisamos olhar os nossos desafios por cima, olhando com os olhos da fé, né? Porque nós vivemos pela fé e não pela vista. Nós não podemos nos basear naquilo que nós vemos, nós temos que nos basear na nossa fé, naquilo que nós conhecemos a respeito do nosso Deus. Muitas vezes a gente coloca a nossa atenção demasiadamente nos nossos problemas e a gente se esquece de subir ao nível daquele que pode nos ajudar, o único que pode nos sustentar, que é Jesus. Você tem colocado o seu foco nas situações que estão ao seu redor ou você tem colocado o seu foco no Senhor Deus? Se você estiver colocando o seu foco nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas limitações, você precisa mudar a sua maneira de olhar isso. Não fique com seu olhar preso nos problemas, nas dificuldades. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele, então, é que vai estender a mão para nos ajudar. Lá em Mateus 11, versículos 28 e 30, o Senhor Jesus nos disse: Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho coisas boas, leves para oferecer para vocês, eu tenho descanso. Lá no Salmo 23, onde a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, onde o salmista nos diz que ele nos conduz como se nós fôssemos então ovelhas e ele nos dá então pastagens e nos leva a águas limpas e tranquilas. O salmista também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor sempre está comigo. Então, irmãos, se a nossa esperança estiver em Deus, nós vamos passar por todas as situações difíceis da nossa vida sem nos cansarmos. As situações, os problemas, as coisas difíceis, elas vão continuar existindo, mas Jesus, Ele quer nos guardar do mal. O que muda quando a gente coloca a nossa esperança apenas em Deus é que mesmo com tantas preocupações, com tantas atividades, com tantas coisas às vezes difíceis de enfrentar, a gente pode até se cansar, ficar com medo, mas a gente vai ter uma convicção no nosso coração, é que Deus está sempre conosco, nos guardando, nos livrando, nos conduzindo por caminhos de bênçãos. E então, quando a gente se sente cansado, eu tenho certeza que você tem se sentido cansado nesses dias. Você às vezes tem se sentido como se estivesse correndo sem chegar a lugar nenhum. Mas talvez isso esteja acontecendo porque você está correndo sozinho. Você precisa correr ao lado de Jesus, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te renova, é Ele que renova as suas forças. O Senhor diz em Isaías 48:17: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que você deve andar. E lá no Salmo 23:4 ele diz, eu já disse para os irmãos, ainda que eu andasse, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor que renova as nossas forças, é Ele que nos faz voar com asas como águias, é Ele então que nos faz acordar, enfrentar as batalhas do dia, as dificuldades. É Ele que nos sustenta, é Ele que garante a nossa vitória. E como Ele disse, então, Jesus disse, Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. E Ele só disse isso porque Ele tem uma resposta para a nossa necessidade de renovo. Ele tem uma resposta para a gente, mas Ele só pode atuar se a gente buscar. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Você quer colocar a sua vida na mão de Jesus? Se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Entregue a sua vida ao Senhor, aceite o Senhor como seu Salvador e você vai ver que Ele vai renovar as suas forças. Você vai continuar tendo dificuldades, mas o Senhor vai estar contigo por onde você andar.
E quando nós estamos com o Senhor, nós temos vitória sobre as nossas dificuldades. Ele renova as nossas forças, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, e ele é fiel, a fidelidade dele é grande. E em nome de Jesus nós podemos glorificar o nosso Deus por isso. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos continuar lembrando, irmãos, dos nossos irmãos que estão enfermos. Nós temos o tio da irmã Áurea, que está na UTI do Hugo, vamos orar por ele. Vamos orar pela tia Selma, minha tia também, que está enferma. Pelo irmão da minha avó, o tio Chiquinho também, que está numa fase bastante avançada do Alzheimer. Vamos lembrar de orar por ele. A família da irmã Maria de Fátima, que está enlutada, perdeu uma prima. Vamos lembrar de orar também. A família da irmã Silvia, que perdeu uma prima. Vamos orar também pela família da irmã Silvia, pelo irmão Feliciano, por quem nós temos orado, pelo seu Osni Valdomiro, que está com câncer, amigo da irmã Kellen. Vamos continuar orando também por todos os nossos outros irmãos, aqueles que estão idosos já, têm tido muitas dificuldades. Vamos colocá-los na presença do Senhor, pedir ao Senhor que abençoe a cada um, todos os enfermos, todos aqueles que estão angustiados, que estão ansiosos, que estão cansados nessa noite. Vamos pedir ao Senhor, então, que alivie os nossos fardos. Vamos orar. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que dá forças ao que está cansado e enche de vigor aquele que não tem mais como caminhar. Ó Deus, nós te exaltamos porque quando nós esperamos no Senhor, ó Deus, o Senhor então renova as nossas forças. Nós podemos voar com asas como águias, nós podemos correr sem nos cansar, nós podemos caminhar e não nos fatigar, porque o Senhor é quem nos dá sustento, é quem nos fortalece. Muito obrigado porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Senhor, e nessa noite nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha aliviar os nossos fardos. Ó Deus, nós temos levado os nossos problemas, nós temos encontrado as nossas dificuldades. Ó Deus, nós somos humanos e o Senhor então sabe disso. Muito obrigada porque o Senhor olha para nós, o Senhor reconhece em nós a nossa estrutura fraca e frágil de pó. Mas Senhor, nesse instante nós queremos te pedir, renova as nossas forças, ó Deus, alivia o nosso cansaço, tira de nós o nosso fardo, ó Deus, pesado, e coloca em nós o teu jugo que é suave, o teu fardo que é leve. Ó Deus, que possamos aprender a confiar no Senhor, a entregar as nossas vidas ao Senhor, a colocar no Senhor a nossa esperança. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa por tamanha, ó Deus, às vezes falta de fé, nos perdoa porque às vezes quando as dificuldades vêm nós nos apavoramos, nós ficamos com medo, nós nos sentimos abandonados, quando na verdade o Senhor está conosco o tempo todo, quando na verdade nada foge ao teu controle, quando na verdade o Senhor é que tem o domínio sobre todas as coisas. Senhor, muito obrigada, ó Deus, por cada dia que o Senhor tem nos permitido viver. Muito obrigada por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigada pela proteção, pelo cuidado. Ó Deus, muito obrigada pelo sustento. Nesse instante queremos te agradecer e te pedir, Senhor, abençoa cada família que está com um familiar ou com uma pessoa, ó Deus, enferma nesse instante. Ó Deus, nós temos colocado diante do Senhor essas pessoas que estão precisando da tua graça. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor o seu Osni Valdomiro, o irmão Feliciano, ó Deus, abençoa o teu servo, também o tio da irmã Áurea, a tia Selma, ó Deus, tia Tereza, o tio Chiquinho, ó Deus, tantas pessoas, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima que está enlutada, a irmã Elsa com as suas dificuldades, com as suas dores, ó Deus, do luto, a irmã Rose também, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor acolha, que o Senhor console, que o Senhor traga cura, que
Que o Senhor traga restauração, porque nós precisamos, ó Deus, nós necessitamos a Tua intervenção nas nossas vidas. Senhor, também quero te pedir nesse instante pelos nossos irmãos idosos, ó Deus, pela irmã Silvia e sua família, que também estão enlutados. Também queremos te pedir, ó Deus, pela irmã Maria José, pela irmã Maria de Fátima, pela irmã Helenita, pelo pastor, pela irmã Lucineide, ó Deus, também pela irmã Marli, pela irmã Roseli, pela irmã Conceição, pela irmã Nilza, pelo irmão Levi, pela irmã Sandra, ó Deus, aquelas pessoas da nossa igreja, daqueles nossos irmãos mais idosos, que têm enfrentado dificuldades e temores nesses dias, e abençoa aqueles que estão com seus corações angustiados nessa noite, aqueles que têm um dia difícil para enfrentar amanhã, que tem um problema para resolver, que estão esperando uma consulta no médico, ó Deus, que estão esperando uma resposta do Senhor em algum problema, que o Senhor possa estar nesse instante, ó Deus, aliviando esses corações, que o Senhor possa estar, ó Deus, enchendo de graça, de conforto, de consolo, de amor. Ó Deus, te pedimos nesse instante pelos nossos amigos e familiares não crentes, por quem nós temos orado durante todos esses dias, porque nós cremos na Tua salvação, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer. Abençoa cada um, abençoa a obra de missões, abençoa os nossos missionários. Tem misericórdia de nós, das famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras. Senhor, abençoa, ó Deus, esse retorno às atividades escolares das nossas crianças. Algumas já estão voltando, outras provavelmente voltarão nas próximas semanas. Que o Senhor esteja guardando os nossos filhos, nossas crianças na escola. Ó Deus, que o Senhor esteja protegendo, ó Deus, das enfermidades, do Covid. Ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós. Ó Deus, o nosso mundo está doente, está enfermo, não só por causa dessa pandemia, mas também por causa da enfermidade do pecado. Ó Deus, então olha para nós com graça e com misericórdia, salva o nosso país, salva o nosso mundo, tem misericórdia de nós. Nós te clamamos, ó Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa os casais, ó Deus, restaura os relacionamentos, restaura, ó Deus, a relação dos pais e dos filhos, dá sabedoria para os pais, ajuda que as nossas crianças, os nossos adolescentes cresçam em graça diante do Senhor. Ó Deus, vem com Teu Espírito Santo e faz uma mudança dentro de cada casa, dentro de cada lar, dentro de cada família. Ó Deus, uma mudança dentro de cada um de nós. Que a começar de mim nessa noite o Senhor possa, ó Deus, reavivar o nosso espírito, para que possamos Te buscar a cada dia com mais intensidade e que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para que, ó Deus, o Senhor vá nos acrescentando aquilo que nós precisamos, de acordo com aquilo que é a Tua vontade e o Teu propósito para nós. Ó Deus, tem misericórdia, afasta o inimigo de nós, ó Deus, nos ajuda a resistir às tentações do inimigo, para que ele se afaste de nós, protege os nossos lares, ó Deus, protege as nossas famílias, tem misericórdia de nós. Muito obrigado pela vida de cada um que nos escuta nessa noite, muito obrigado pela vida de cada um que tem se disposto, ó Deus, a estar com o Senhor, a fazer a Tua obra. Nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos e Te exaltamos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amanhã é quarta-feira, nós temos culto presencial às 19h30 na nossa igreja, para os irmãos do grupo de risco. O culto é transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, nos assista, ouça a palavra de Deus, louve o Senhor conosco, vai ser um prazer. Quinta-feira nós retornamos com a nossa devocional aqui às 20h. A irmã Aura está fazendo sempre às 6 da manhã. Os irmãos podem assistir também pelo Facebook da igreja. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quando faltam as forças e as pessoas ao nosso redor parecem tão exaustas como nós mesmos, surge uma pergunta: de onde tirar energia para prosseguir? Deus não se cansa nunca. Deus não se cansa de cuidar de nós. Deus não se cansa de amar. Quando andamos
vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção. Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz, quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Nossa esperança numa cruz por nós morrer, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perder. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, faz a alma queda, pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 não se cansa de amar. Deus